Olá, meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui hoje, mais um dia de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu vou ler o capítulo 9, a cólera. Um espírito protetor. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos a cóleras. Aqui a gente pode ressaltar que começou, né, nesse primeiro parágrafo falando que o orgulho muitas vezes faz com que a gente se enxergue e se ache pessoas melhores umas do que a outra, que a gente tenha menos paciência, que a gente seja menos tolerante. E, às vezes, pequenas coisas nos fazem nos entregar à cólera, à fúria, à falta de paciência mesmo. E procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelha aos bruxos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Aqui está complementando o que eu falei, né, que às vezes a gente se entrega a essa falta de compreensão, esse desespero, esse nervo, e muitas das vezes o que nos leva a fazer isso é o orgulho, que nos deixa cego. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causadas pelas contrariedades em geral pueris decorre da importância atribuída à personalidade perante a qual julgais que todos devem curvar-se. Muitas das vezes, por a gente pensar que somos pessoas melhores que outras, a gente se fecha a escutar conselhos de outras pessoas que às vezes não tá vivendo esse momento e consegue ter uma percepção diferente do que realmente está acontecendo, com mais calma, com mais tranquilidade. E por a gente estar encolerizado, né, com raiva, ou no momento, igual está falando aqui na leitura, se julgando melhor, a gente se fecha, não consegue enxergar, não consegue tomar atitudes que seriam mais cabíveis à situação, e isso nos é prejudicial. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que despedaça por não obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. É igual eu estava falando, a gente, quando está nesses momentos de muita raiva, a gente perde o senso, a gente perde a noção, não enxerga o que está fazendo, não tem senso de discernir questão de limite. Faz coisas horrorosas que, muitas das vezes, quando a gente já está num momento mais calmo, de mais paciência, que a gente para e pensa assim, nossa, gente, o que é isso que eu fiz? Às vezes você se arrepende, por que eu fiz isso? Onde que eu estava com a cabeça para fazer uma coisa dessa? Se envergonha até. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Essa impressão, nesse caso, né, às vezes a gente está fazendo isso com alguma pessoa, a gente está brigando com alguém, e as pessoas, ao ver isso, ficam abismadas, tipo assim, como que fulano agiu de tal maneira, como que ele teve coragem, por que ele agiu assim? Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. A gente deveria ter pelo menos um pingo nesses momentos, um pingo como é que eu posso falar? De clareza nos pensamentos, da gente perceber, ter a capacidade de perceber o quão a gente está sendo equivocado, o quão a gente não deveria estar tendo essas atitudes, o quão a gente se exalta. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima.
nessa parte já fala assim, se a gente pensasse realmente que a gente ter raiva, a gente não ter paciência, não ter compreensão, que a gente brigar, que isso não vai resolver nada, que isso não vai adiantar nada, que isso só está nos prejudicando, a gente viveria melhor, né? Porque às vezes a gente se entrega ao momento de raiva e faz e acontece e não resolve de nada, não adianta nada. Muitas das vezes a gente fica magoada, a gente magoa as pessoas e isso não nos acrescenta em nada. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter. O pensamento que torna infeliz todos que o cercam. É o que eu acabei de falar. A gente magoar as pessoas que estão à nossa volta, que estão com a gente em todo momento e que está vendo a gente passar por essas situações. Se tem coração, não sentirá remorso por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que magoa, a mágoa mortal não sentirá se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato que teria de recriminar-se por toda a vida? Pensa se nesse momento que a gente está, a gente não pensa direito, igual eu falei anteriormente, a gente fica cego de raiva, de fúria, a gente faz alguma coisa que nos causará consequências para o resto da nossa vida. Que isso pode nos prejudicar para o resto da nossa vida, que para o resto da nossa vida a gente pode pagar por um ato que a gente cometeu no momento de fúria. E quando você esfriar a cabeça e arrepender e pensar assim, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu cheguei a esse ponto? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humanidade cristã. Aqui está falando que a cólera ela não anula as outras qualidades que a gente tem, né? Que às vezes a gente tem esses momentos, mas que isso não impede a gente de ser pessoas boas em outro lugar. Mas ela nos limita a praticar a caridade, né? Que é o que a gente deve se prestar a ser pessoas melhores, pessoas mais humildes, pessoas mais pacientes, mais tolerantes. Como continuação aqui, eu vou continuar a leitura. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente ou que para isso exija muita perseverança. A gente, muitas das vezes, eu já ouvi muito isso, as pessoas falarem assim, eu sou desse jeito e eu nunca vou mudar, esse é o meu jeito, quem quiser gostar de mim, que goste de mim desse jeito, que eu sou assim, que a pessoa, ela se julga incapaz dela mesma mudar, dela mesma poder, reconhecer que isso não é uma coisa boa, ou até mesmo às vezes a pessoa pode usar isso para justificar o ato que fez, falar assim, não, eu sou assim, esse é o meu jeito, e não querer sair dessa situação. É assim, por exemplo, que o homem, inclinado à cólera, se desculpa quase sempre com seu temperamento, que eu acabei de falar, né? A pessoa, para ela tentar amenizar a situação, ela fala assim, não, é o meu jeito, eu sou assim. E aceite se quiser, tipo assim, né? Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos próprios defeitos. Deus me fez assim, é assim que eu vou ser, né? É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. A pessoa não como é que eu posso dizer? Não é se permitir, é querer continuar assim e como é que eu posso falar? Aceitar, não, se acomodar à situação e achar que desse jeito tá bom, né? Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera. E acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento, num corpo linfático, não será dócil.
Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter, não dispondo do seu organismo apropriado à sua manifestação. A cólera seria concentrada, enquanto no caso contrário seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Se a gente não tem, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa que ela não tem esse rompante, essa cólera, essa fúria, o corpo não vai fazer com que a pessoa desenvolva isso. Se não é uma coisa da pessoa, mas da personalidade da pessoa mesmo. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? A gente sabe, né, que a nossa personalidade, as nossas virtudes, os nossos defeitos, ele não vem, por exemplo, meu corpo tal, não é assim que eu posso dizer. Os nossos defeitos, ele está no nosso espírito, e a gente carrega isso independente do corpo que a gente está habitando. Porque é inerente ao corpo, e sim ao que a gente pensa, ao que a gente é, ao jeito que a gente age, às coisas que a gente pensa. Eu perdi. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pela transformação verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque quer, mas aquele que deseja corrigir-se sempre pode fazer. De outra maneira, além do progresso, não existiria para o homem. Aqui está falando que quando a gente percebe que a gente está errado e que a gente está fazendo uma coisa que não é o certo, e a gente continua persistindo nesse erro, nessa ignorância, é porque a gente quer. Ao mesmo passo que quando a gente quer mudar, que a gente quer progredir, a gente quer evoluir, a gente quer ser pessoas melhores, a gente faz isso porque a gente quer, a gente também, quando quer permanecer no erro, é a nossa cabeça que vai definir isso. E a gente sabe que não é bom para ninguém a gente ser pessoas estagnadas, principalmente no erro. Que a gente está aqui em busca de ser pessoas melhores, evoluir, quitar as nossas dívidas, passar pelo sofrimento que a gente tiver que passar, ter resignação, ter paciência, ter fé, acreditar em Deus, nas palavras de Deus, estar sempre em busca de ser pessoas mais caridosas, pessoas humildes, pessoas pacientes, tratar bem as pessoas. E a cólera, você ser uma pessoa encolerizada, vai contra todos esses ensinamentos que a gente vê no Evangelho e em todas as passagens por Jesus, por Deus. Então, finalizo aqui mais um vídeo. Eu peço que, se vocês tiverem alguma observação, algum ponto que eu deixei de falar, que vocês acreditam que possa ser válido, deixe nos comentários e dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal, curte, compartilha com seus amigos e até a próxima.